Irmãos, antes da gente começar, eu quero ratificar as indicações que foram passadas ao longo deste ano, sugerindo mais uma vez que os irmãos leiam. Estes livros aqui estão na nossa biblioteca, então vocês sabem que são livres para pegá-los, para lê-los, etc. e tal. O livro que foi mais usado é o Deus, Casamento e Família, que é uma obra muito importante, sobretudo para quem já é casado, que nos ajuda a cumprir, como diz o subtítulo, Reconstruindo o Fundamento Bíblico, nos ajuda a entender melhor o que é família, o que é casamento e tudo isso à luz da nossa fé. É um livro de fundamental importância que eu recomendo que os irmãos vão à biblioteca e leiam. Outro livro que sugerimos diversas vezes é O Significado do Casamento, do Timothy Keller, também da nossa biblioteca. Excelente livro para quem está se preparando para casar. O Reformando o Casamento, do Douglas Wilson, é um livro fininho, fácil de leitura, tem 150 páginas, também da nossa biblioteca, muito bom. Esse livro também sobre um tema delicado no mundo de hoje, que é a questão da homossexualidade, como a Bíblia lida com isso. E o último livro que vai para a biblioteca hoje é o livro que é tema da nossa aula de hoje, A Atração por Pessoas do Mesmo Sexo e a Igreja, a plausibilidade do celibato, que vai ser o tema da nossa aula hoje. Irmãos, neste ano nós falamos exaustivamente sobre questões envolvendo a família. O que é uma família? O que é o casamento? Criação de filhos. Nós tratamos disso à luz da Bíblia, à luz dos melhores teólogos da nossa tradição. Nós apresentamos alguns desafios que a sociedade secular apresenta à nossa fé relacionados a essa área e como reagir a esses ataques. E tudo mais. O casamento é uma instituição criacional, ou seja, é uma instituição criada por Deus e instituída na própria ordem da criação. E, portanto, como já foi dito aqui reiteradas vezes, ele é de fundamental importância para nós enquanto indivíduos, para a saúde da igreja e da sociedade. Portanto, o casamento precisa sim ser defendido, preservado e protegido com todas as forças por nós cristãos. O casamento é a regra, o casamento é o destino natural da pessoa humana. Deus nos criou naturalmente para o casamento. No entanto, o casamento não é um Deus. E, portanto, nós não podemos fazer do casamento e da nossa família biológica um ídolo, porque eles não são deuses. Embora o casamento seja a regra, de fato é a regra, nem todo mundo recebe o dom do matrimônio. Há pessoas no nosso meio que não foram chamadas para o matrimônio, como é o caso, por exemplo, do grande apóstolo Paulo. Agora, há um cuidado que se deve ter para que, ao reagirmos à depreciação da família no mundo atual e do casamento no mundo secular, não impormos essa realidade àqueles que não foram chamados a ela ou que ainda não foram chamados a ela. É muito comum na igreja, quando a pessoa vai passando dos seus 20 anos, se aproximando dos 30, e o casamento, e isso muitas vezes acaba gerando uma pressão numa pessoa que às vezes não foi chamada para casar, que estará melhor se não casar, ou pode levar uma pessoa a casar antes da hora, ou casar com uma pessoa errada, e por causa dessa pressão que a gente coloca, a gente pode prejudicar a vida dos nossos irmãos, que não foram chamados a essa realidade. Por isso, é importante encerrarmos essa série falando da plausibilidade do dom do celibato. Eu sei que quando a gente fala de celibato, tem muita gente que foge como o diabo foge da cruz, né? Você fala em celibato, não, Deus me livre, isso não é para mim. Mas a gente vai ver aqui que, embora assim não seja um dom fácil de se seguir,
ele é uma realidade para alguns cristãos, para alguns irmãos, e a gente precisa, ao falar sobre família, tratar também desse dom que, ainda que seja excepcional, é uma realidade bíblica e precisa ser tratada por nós. Eu já repeti algumas vezes aqui a sentença de Viktor Frankl, de acordo com a qual o homem ele é capaz de resistir a qualquer coisa, menos a falta de sentido. É o sentido que a gente vê na vida que nos faz levantar todo dia de manhã, 6 horas da manhã, para ir trabalhar, porque você vê sentido na atividade. É o sentido que permite que a dureza da vida seja mais fácil de ser encarada. E quando a gente perde o sentido, a gente literalmente não consegue mais viver. É por isso que num contexto como o nosso é fundamental falarmos do sentido do casamento e da família, porque se deixarmos absorver os valores deste mundo, essas realidades não fazem sentido, mas também precisamos dar sentido ao dom do celibato, que, mais uma vez, é uma realidade para muitos, embora nessa sociedade hipersexualizada possa ser visto como uma anomalia para muitos. A plausibilidade do celibato. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Todos nós queremos uma vida plena, uma vida repleta de sentido, mas que tipo de vida seria essa e como nós podemos encontrá-la? O mundo à nossa volta ensina que esse tipo de vida surge identificando o que sou e quem eu sou, para então, a partir da minha identidade, partir para a busca de todo esse caminho. Não há espaço aqui nessa filosofia secular para a autonegação, para a abnegação. Não há espaço aqui para deixarmos a satisfação dos nossos desejos em prol de interesses maiores, interesses mais nobres ou em prol do nosso próximo. Não, a liberdade e a plenitude surgem quando busco completamente a satisfação dos meus desejos, mesmo que o faça à custa dos outros. A definição clássica, a definição cristã clássica de liberdade é ser livre para fazer aquilo que é certo. Não livre para se entregar ao instinto animal e pecaminoso que pulsa dentro de nós. Porque outra coisa que eu sempre repeti aqui, quem vive entregue aos seus instintos são os cães, os animais. O ser humano, criado à imagem de Deus, ele age de acordo com a inteligência iluminada pela fé. Nós não somos escravos dos nossos instintos. E Agostinho disse que o homem tem tantos senhores quanto tem vícios. O homem viciado é um homem escravo. Um homem que não consegue dizer não para o seu impulso sexual, ele é menos do que humano, ele é um animal. Então, um homem entregue aos seus desejos é um escravo, é um animal. E é aqui que entram as interessantes e muito oportunas reflexões deste livro, escrito por um pastor chamado Ed Shaw. Ele é pastor no Reino Unido, e o que é interessante nele é que ele é um irmão, pastor, que tem exclusivamente desejos pelo mesmo sexo. Ele é o que, na filosofia identitária hoje, chamariam de uma pessoa homossexual. Por ser atraído por pessoas do mesmo sexo, e por ser ele um cristão fiel, ortodoxo, que acredita em Deus, e convicto de que a Bíblia não tem a homossexualidade como um caminho legítimo de expressão da sua sexualidade, ele é um irmão que optou pelo caminho do celibato. E ele acredita que nós, enquanto cristãos, temos um problema de plausibilidade quando se trata de pessoas, sobretudo de irmãos, que têm esse pecado de atração pelo mesmo sexo. Porque a gente não oferece uma alternativa plausível, uma alternativa com sentido, à mensagem que a sociedade nos apresenta sobre a questão da homossexualidade. Os brados do lado de fora da igreja, os brados da sociedade secular, são fortes, são poderosos e prometem libertação a partir da entrega aos seus desejos. Se você tem atração por quem quer que seja, a libertação prometida pelo mundo se dá
pela entrega a essa realidade. E tamanha a extensão e a força dessa filosofia, muitos que professam a Cristo acabam admitindo essa realidade também e tendo dificuldades de entender como um irmão pode, por toda a sua vida, negar o seu impulso sexual. Isso se dá simplesmente porque não compreendemos e não aceitamos completamente o que Cristo oferece àqueles que lutam com essa questão. O cerne do livro de Ed Shaw é uma série de 9 equívocos que os cristãos e as igrejas cometem ao considerar a questão da homossexualidade e a questão do celibato, e na aceitação e na lida com pessoas que padecem desses problemas. E eu quero tratar de 2 desses equívocos, dos 9, 2 que ele menciona no livro. Que é a base da filosofia identitária, né, da ideologia identitária, é que a sua identidade é a sua sexualidade. Que o seu desejo sexual, o seu objeto de atração sexual faz parte da sua essência, da sua identidade. Esse é o primeiro equívoco. E o segundo equívoco, que é um equívoco muito presente em nosso meio, é que família é necessariamente pai, mãe e 2 ou 4 filhos. E hoje em dia, 1 ou 2 cachorrinhos também, né? Esses equívocos estão especificamente relacionados à homossexualidade, mas são muito mais gerais e aplicáveis a todos nós. O primeiro equívoco, que se fundamenta na ideologia identitária, reduz a sexualidade, reduz a identidade do indivíduo à sua sexualidade, como se o indivíduo não fosse outra coisa que não o seu sexo. Como se dizer-se homossexual fosse o elemento fundamental da essência da pessoa. De modo que negar essa realidade seria como se negar a sua própria essência. Por isso o autor ele não gosta de se denominar como um homossexual. Até porque essa é uma denominação recente. Porque quando você atribui essa linguagem, você está... Ninguém diz, o Joel é um pastor heterossexual. Ninguém define o pastor assim. Então por que a gente vai definir uma pessoa que não partilha dessa mesma atração natural pela sua sexualidade? Não é assim que nós definimos pessoas. Por isso o autor prefere se dizer simplesmente uma pessoa, um cristão que tem esse pecado, tem esse pecado não, mas que luta contra esse pecado da atração pelo mesmo sexo. E assim ele evita esse rótulo que busca substituir nossa identidade fundamental como cristãos em prol de um rótulo secular. Por isso, pois o que mais define nossa vida não é nossa sexualidade, mas nossa posição em Cristo como filhos de Deus. E ele cita Kevin Young comentando sobre isso, que fala o seguinte, e preste atenção aqui, que o insight é bem interessante. Se tivesse de resumir a ética no Novo Testamento em uma sentença, eis como eu colocaria: seja quem você é. Isso pode soar estranho, quase herético, tendo em vista a ênfase em nossa cultura de que a pessoa deve ser honesta consigo mesma. Porém, como muitos dos piores erros do mundo, esse representa uma verdade que foi absurdamente pervertida. Quando as pessoas dizem, relaxe, você nasceu desse jeito, ou desista de tentar ser algo que você não é, apenas seja quem você é de verdade, eles tropeçam em uma realidade bastante bíblica. Deus quer que você seja o seu eu real, o você real. Ele quer que você seja honesto consigo mesmo. Contudo, o você de que ele fala não diz respeito a quem você é por natureza, mas sim a quem você é pela graça. Você pode querer reler desde o início essa última frase, porque a diferença entre viver em pecado e viver em santidade depende da correta compreensão dessa frase. Deus não diz, relaxe, você nasceu desse jeito, mas diz, boas novas, você renasceu de outro jeito. Então a nossa identidade, ela não pode ser pautada
na nossa realidade enquanto pecadores. Porque vejam, prestem atenção no que eu vou dizer, que pode soar até herético. Mas nós não somos pecadores por natureza. A nossa natureza não é má. A nossa natureza é boa. Porque nós assim fomos criados por Deus. E tudo que Deus cria é bom. Deus viu a sua criação e viu que era muito bom. A questão é que, com a entrada do pecado no mundo, o pecado, como um parasita, ele perverteu aquilo que Deus criou como bom. E, portanto, no estado pós-lapsariano, o estado pós-queda, nós nascemos com essa mácula que destruiu a imagem de Deus que Ele imprimiu em nós, de modo que todos nós nascemos pecadores. Mas, na verdade, o pecado não é a nossa natureza original. Por isso que nós não podemos nos definir essencialmente, enquanto uma antropologia bíblica correta não define o homem como essencialmente pecador, porque isso veio depois. Sobretudo quando se trata de um homem renascido por obra do Espírito Santo e salvo em Jesus Cristo. E aqui ele faz um comentário interessante. Preste atenção nisso. Não podemos nos definir mais como pecadores do que santos. Pode até soar pelagiano isso, mas não é. Porque ao assim fazermos, enfatizamos mais a mácula do pecado do que aquilo que Cristo fez por nós. Assim, nós negligenciamos a doutrina da união com Cristo. Irmão, você não é um adúltero, você não é um homossexual, um viciado, um dependente, um ladrão, um homicida. Você é, por natureza, uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, a quem Ele muito amou, a ponto de entregar o seu Filho, e uma pessoa santificada pela obra de Cristo. Então, a doutrina cristã sobre a natureza do homem se resume naquela clássica frase de Lutero: simultaneamente justo e pecador. Vejam, nós não somos exclusivamente pecadores, nós somos antes de Cristo, isso é verdade. Mas quando nós somos salvos, Cristo, Ele começa a sua obra em nós, nos dá o selo da justificação e começa a iniciar o processo de santidade para nos levar àquilo que nós deveríamos ser de fato. Então, se o cristianismo, ele pressupõe um reconhecimento desse mal que habita em nós, que é o pecado, uma vez salvos, a gente precisa reconhecer também aquilo que Cristo fez por nós. Um homem totalmente depravado, pecador, a quem Cristo tira da lama e inicia esse processo de reordenação das nossas afeições para voltarmos progressivamente a sermos aquilo que nós fomos criados para ser. Então, se a gente precisa, é evidente, reconhecer a nossa natureza como pecadores, a gente precisa reconhecer que Cristo nos salvou. E o Espírito Santo habita em nós. E reconhecer que a gente não foi criado para o pecado. Então o pecado não pode ser o definidor da nossa vida, mas sim aquilo que Cristo, por sua graça, fez em nossas vidas. Então, você não é o adúltero, o homossexual, você é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, que se perdeu, mas Deus foi lá e te tirou da lama, levando progressivamente nesse caminho da santidade. O segundo equívoco que ele identifica é a ênfase que estabelecemos sobre a absoluta centralidade do núcleo familiar biológico. É claro que é bom enfatizar a família e pedir que os pais construam famílias fortes. Contudo, como ele afirma, uma das mudanças mais radicais entre os dois testamentos foi o fato de a família biológica passar a ter importância bem menor do que no passado. No Antigo Testamento, ter esposa e filhos era visto como um sinal das bênçãos de Deus, é verdade. No Novo Testamento, fica evidente uma ênfase maior no crescimento da igreja do que no crescimento da família biológica. Suas duas principais figuras, Jesus e Paulo, eram ambos pessoas solteiras. Então veja,
no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, a família, embora valorizada, como deve ser, ela é relativizada em prol do reino de Deus. A família não é um absoluto, porque a família não é eterna. Então a gente tem que ter essa compreensão de que esses laços que nós temos aqui são laços passageiros. Portanto, tudo que nós fazemos na igreja, inclusive no cuidado matrimonial e familiar, aponta e é relativo à prioridade máxima, que é o reino de Deus. Com a nossa ênfase sobre a família, nós podemos inadvertidamente minimizar o novo tipo de relacionamento familiar que Deus deseja que compreendamos e busquemos. Involuntariamente, damos a impressão de que a igreja é formada exclusivamente por famílias biológicas e que, se você não fizer parte de um desses módulos convenientemente formados, diz ele, não irá jamais se encaixar. Nós precisamos nos certificar de que damos igual ênfase sobre esse novo tipo de família que Deus está construindo, ou seja, a família de cristãos que podem não compartilhar, eventualmente, de qualquer relação biológica. Isso, então, provê uma família àqueles que talvez nunca possam ter uma família, como o caso de celibatários, eventualmente por uma questão envolvendo o pecado sexual, ou pessoas inocentemente divorciadas, viúvos e viúvas e tudo mais. Então a gente precisa entender que essa realidade aqui é a nossa família. Não só a nossa família biológica, mas entender que a nossa família, enquanto cristãos, transcende a realidade biológica. E quando a gente percebe isso, a nossa família biológica, ela se volta para essa realidade maior e se torna mais aberta, mais hospitaleira para aqueles que não têm uma família. Porque nós, seres humanos, precisamos de laços familiares. E nós precisamos ser esse laço familiar para aqueles que não têm laços familiares. E quando a gente entende que a nossa família ela é relativa ao reino de Deus, a gente percebe que a igreja, embora valorize esse núcleo biológico, não pode absolutizá-lo ou torná-lo um ídolo, mas colocá-lo a serviço do reino de Deus. Então ele fala, você tem o desejo de tornar mais razoáveis os ensinamentos bíblicos sobre a questão da homossexualidade? Deseja atacar o problema da plausibilidade do estilo de vida celibatário? Então comece a praticar a realidade cristã de que família é sinônimo de igreja, independente das circunstâncias em que Deus o colocou. Reconheça o equívoco representado pelo conceito de que família é exclusivamente uma mãe, um pai biológicos e 2 ou 4 filhos. Isso ajudará os outros e você mais do que você imagina. E ele fala que os momentos em que ele teve mais dificuldade nesse estilo de vida celibatário foi justamente quando ele passou por igrejas que não tinham essa percepção. Porque aí sim ele se sentia sozinho, se sentia isolado, abandonado. E ele cita diversos testemunhos da igreja atual dele, de como, embora um homem celibatário, a igreja muitas vezes lhe serviu como família. Porque tem uma passagem do apóstolo Paulo que eu acho muito relevante, uma passagem simples, mas que Paulo, ele estava num momento conturbado, e aí ele fala que, acho que é 2 Coríntios 7,6, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Não é o filho do Diego e da Aninha, é o outro Tito aí da Bíblia. Mas o que quer dizer isso? Veja, às vezes a gente fica esperando uma ação sobrenatural de Deus no nosso coração para curar as nossas carências, as nossas dificuldades emocionais. Mas, ordinariamente, Deus usa os elementos da criação. Aí você está sozinho, abandonado, e Deus não manda o fogo do Espírito Santo. Ainda bem, né? Senão ia consumir todo mundo. Mas não manda um consolo milagroso. Às vezes manda um amigo. E muitas vezes a gente não vê a ação de Deus nisso que é trivial, nesse sentido. Então a gente precisa ter essa percepção de que nós e nossas famílias servem ao propósito maior, que é o reino de Deus. E como Paulo fala em Gálatas, nós, enquanto cristãos, precisamos levar as cargas uns dos outros.
Nosso propósito não é só defender a família e atacar o que é pecado, mas também oferecer um estilo de vida que torne plausível aquilo que a gente fala. Porque atacar e condenar é fácil, mas a gente precisa mostrar a realidade de como isso aqui também é uma família para aqueles que não têm famílias. Caminhando para o final, qual o sentido do celibato e a importância na igreja? Esses irmãos que adotam um estilo de vida celibatário, eles têm uma importância fundamental no corpo de Cristo. No corpo, todos têm o seu papel e a sua importância. A orelha, o dedo mindinho, todos têm importância, e o celibatário, como irmão em Cristo, também tem uma função no corpo. O celibato pelo reino dos céus simboliza o homem ressuscitado, em quem o absoluto e eterno sentido esponsal do corpo glorificado será revelado na união com o próprio Deus. O que é o sentido esponsal? Esponsal vem de esposo. Quando Deus nos criou, o que ele fala? Não é bom que o homem esteja só. A gente não foi criado para estar só. Então ele cria o casamento, cria Eva para Adão, porque não é bom que o homem esteja só. Só que essa realidade, a gente vai ver lá em Efésios, representa uma realidade muito mais fundamental, que é a união escatológica entre Cristo e a sua igreja. Então, o casamento aponta ao plano original de Deus para o homem e a mulher, e a união entre Cristo e a sua igreja. Mas o celibatário, ele nos ajuda a lembrar da realidade escatológica, o plano último, que é quando o eros, esse sentimento que nos leva ao nosso cônjuge, encontrará a plena e superabundante realização no casamento eterno entre Cristo e a sua igreja. Ou seja, ele nos lembra que o casamento não é um fim em si mesmo. O casamento aponta para uma realidade maior. O casamento terreno, ele transcende essa realidade material e aponta para uma realidade muito maior.